Agora a pergunta do Matheus Dias. Deputado, a gente vê muito esse movimento de candidatos ou pré-candidatos dessa chamada terceira via, que eles falam muito de rejeição nessa eleição, de tentar atrair aquele eleitor não bolsonarista da direita e também o eleitor não lulista da esquerda. Claro que o discurso do combate à criminalidade atrai bastante a direita, já que é uma das principais bandeiras levantadas pela direita no país. Mas como atrair esse eleitor de esquerda não lulista? Olha, mostrando que os governos do PT foram um fracasso para o Brasil. A gente perdeu janelas de oportunidade histórica para a gente se tornar um país desenvolvido. O Lula teve a sorte, no seu primeiro ou segundo mandato, pegar o boom das commodities, pegar um momento em que o Brasil tinha o que era mais valioso para o mundo em soja, em milho, em minério de ferro. E em vez dele fazer reformas estruturantes para a gente se tornar um país rico, ele preferiu fazer populismo, ele preferiu aumentar o gasto público com servidores públicos federais, ele preferiu reverter centenas de bilhões de reais em privilégios tributários para empresários amigos do governo, ele preferiu se envolver em escândalos de corrupção pagando o mensalão, depois a Dilma pagando as propinas no petrolão. Então, esse eleitor de esquerda não lulista que tem um compromisso com ética, com honestidade, com correção no uso do dinheiro público, que queira um projeto de país sério e estruturado, diferente do amadorismo que a gente vê nos governos do PT, eles são profissionais para tomar o poder e eles são profissionais para construir maioria na base da compra de votos, seja por emenda, seja por propina. Mas na hora de governar, são erros básicos. A gente vê agora o arcabouço fiscal do Haddad, a gente está prestes a entrar num colapso orçamentário por causa do aumento das despesas obrigatórias. Não vai ter mais, a partir de 2027, 2028, farmácia popular, não vai ter CAPS, não vai ter CNPq, nenhum centavo vai ser repassado para a segurança pública, para o saneamento básico ou para a infraestrutura, numa falência do Estado brasileiro que nunca se viu na história em termos de colapso de orçamento. Então, esse eleitor que quiser ter um projeto sério de fato desenvolver a nossa produtividade, de fato aumentar o salário, independentemente de benefícios do governo, de criar uma classe média robusta, que na minha avaliação é uma das principais características de país desenvolvido, esse eleitor vai encontrar sua resposta no Partido Missão. O senhor faz essa fala, um tom de crítica ao governo de esquerda. O MBL, ele surgiu tendo um combate ao governo de esquerda, depois ajudou a eleger o governo de Bolsonaro e também rompeu com o governo de Bolsonaro. Qual é a convicção do Missão que não muda? O que ficou daquela estrutura original, deputado? Bom, nós continuamos tendo no PT os nossos arqui-inimigos, né? O PT tentou nos destruir. A Dilma colocou o Eduardo Cardoso para fazer um dossiê contra mim, para me investigar quando eu tinha 19 anos de idade, para tentar encontrar podres contra mim e descredibilizar as manifestações pelo impeachment, né? Então nós temos uma rivalidade histórica com o PT que não vai deixar de existir, não só por causa da divergência de visão de mundo, que a gente acha de um esquerdismo retrógrado e fracassado que o PT defende, mas ao mesmo tempo por uma diferença de caráter, né? Nós nunca perseguimos, né, com a máquina do Estado adversários políticos, nós nunca nos envolvemos em nenhum escândalo de corrupção, nem nunca nos envolveremos, muito diferente do PT. E as nossas convicções programáticas no campo da direita permanecem as mesmas. O que mudou foi Jair Bolsonaro, que na campanha e antes da campanha falava uma coisa, depois fez outra. Ele indicou um petista, um amigo íntimo de José Dirceu, para a Procuradoria-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República tentou me prender, não uma, mas 2 vezes, com investigações infundadas que no final das contas terminaram arquivadas. Da mesma maneira, ele acabou com a Operação Lava Jato e disse isso orgulhosamente, com a indicação desse Procurador-Geral da República. Procurador que foi omisso durante todos os abusos do Supremo que Jair Bolsonaro dizia denunciar. Da mesma maneira como ele nomeia Cássio Nunes também, que votou a favor em diversas ocasiões, um ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro votando a favor de Lula em diversos processos envolvendo a Lava Jato e a elegibilidade do Lula. Então, as nossas crenças, as nossas convicções, é óbvio que tem debates de políticas públicas que não acontecem na maioria esmagadora dos outros partidos porque eles não ligam para políticas públicas, mas a gente tem mudança de visão em relação a papel do Estado, em relação à economia, em relação à segurança, tem um aprofundamento de pesquisas e de programa que a gente fez muito no nosso livro amarelo, que é o nosso programa, a gente já lançou os fascículos de discussão, de onde o Brasil veio, onde ele está, onde é que a gente quer chegar, e agora a gente debate a formulação final desse livro amarelo.
claro que existe um debate permanente e mudanças de posição em relação a políticas públicas, mas a nossa essência permanece a mesma desde a nossa fundação, dia 1º de novembro de 2014. Arthur Guimarães. Deputado, o senhor já afirmou em entrevista que rejeita votar tanto em Lula quanto em Flávio Bolsonaro. Eu quero saber, já que o Missão não tem candidato ainda ao governo em São Paulo, se o senhor estaria disposto a já declarar um apoio, possível apoio em segundo turno, a Fernando Haddad ou a Tarcísio de Freitas. Não, mas que candidato que vai disputar a eleição, nem começou a eleição e ele já vai anunciar um apoio para um candidato do segundo turno? Esse é o candidato que está indo para perder. Não é o meu caso. Quem está indo para perder, candidato ao governo de São Paulo, então? Eu já coloquei aqui para você. Oi? O senhor é candidato ao governo de São Paulo, então? Não, eu digo que se eu for, porque você está fazendo uma pergunta hipotética, né? De se eu vou ser candidato, se eu não vou ser candidato ao governo do estado, no segundo turno, qual que vai ser meu posicionamento? Primeiro, eu preciso saber se eu sou candidato. E eu sendo candidato, o meu apoio no segundo turno vai ser a mim mesmo. Bom, é isso? Outra pergunta, Arthur? Só para concluir. Quero saber, deputado, qual o cálculo político? Segundo o Datafolha, o senhor tem 5% de intenção de voto para o governo de São Paulo. Qual que é o cálculo político? Quantos pontos o senhor precisa ter para entrar na disputa? Acho que não tem um número exato de intenção de voto, independentemente de instituto de pesquisa, mesmo porque vários deles dão números diferentes, muito diferentes, de acordo com cenários diferentes, mas o principal cálculo a ser feito é o seguinte: o que é melhor para o nosso projeto de país a ser construído pelo Partido Missão? O que traz mais votos para a nossa chapa de deputado estadual, para a nossa chapa de deputado federal? O que dá mais projeção para o partido? O que faz com que a gente consiga implementar o nosso projeto de país chegando o mais rapidamente possível ao poder? Existe uma competitividade real de eu disputar o governo do estado, apesar de ser uma candidatura improvável? Toda candidatura contra quem está na máquina é improvável, né? Agora, momentos históricos aconteceram justamente em momentos de improbabilidade, né? E a gente sempre enfrentou. O impeachment era improvável, a gente conseguiu fazer. O nosso partido político era improvável, a gente conseguiu fazer. Então eu sei que se eu disputar o governo de São Paulo, eu estou indo para uma disputa muito difícil. Isso é óbvio, qualquer um sabe, não precisa acompanhar a política para isso. Tem uma pessoa na cadeira, essa pessoa que está na cadeira faz parte da direita, que é um campo ideológico do qual eu disputo, e ele possui muito mais visibilidade e está com a máquina na mão, muito diferente da minha situação. Vai disputar por um partido muito maior, com uma coligação muito maior, apoio do Kassab, por aí vai. Agora, se tiver uma competitividade, ainda que pequena, se for bom para as nossas chapas, se for bom para o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, eu disputo o governo do estado. O senhor já se viu sentado na cadeira? Já se viu como eleito? O que fazer em São Paulo? Eu vou dividir sua pergunta em 2 pontos. Eu prefiro não me ver sentado na cadeira, porque da última vez que alguém fez uma graça dessas, perdeu uma eleição ganha, que foi o Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, para a prefeitura de São Paulo. Não me lembro se foi o Fernando Henrique ou se foi o Jânio agora, que antecipou ali a sua vitória na eleição. Fernando Henrique contra o Jânio. Acho que foi o Fernando Henrique contra o Jânio, né? E então, não imagino e não me imaginarei. Agora, em estando no governo do estado de São Paulo, primeiro, eu acho que tem uma divergência fundamental entre mim e o governador Tarcísio de Freitas na coragem de enfrentar privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Todas as vezes que o Judiciário e o Ministério Público paulista enviaram projetos para a Assembleia Legislativa de aumento de penduricário, de aumento de supersalário, todas as vezes o governador apoiou. Tanto que essa foi a razão pela qual o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, ele deixou a vice-liderança do governo Tarcísio, porque ele falou: olha, eu sempre me posicionei contra, mesmo sendo vice-líder do governo. Só que todas as vezes vocês vêm me pedir apoio, né? Ou vêm me pedir para não me manifestar, vêm me pedir para não falar nada. Eu não vou fazer isso. E eu não vou aceitar que vocês continuem me cobrando de uma coisa que eu não acredito, né? Então, essa coragem de enfrentar, né, privilégios na máquina pública, que Tarcísio de Freitas não demonstrou ter no seu governo, eu não vou ter. Outro ponto. Eu sei, conversando com policiais militares, tanto os praças como os oficiais, que Tarcísio de Freitas não permitiu que a polícia militar fizesse todas as operações e toda a limpa no crime organizado e desorganizado que a polícia gostaria de fazer. Se eu ocupar o Palácio dos Bandeirantes, tenho a menor dúvida de que a polícia militar
terá a licença de fazer as operações, por mais difíceis que elas sejam, por mais perigosas que elas sejam. A nossa tropa quer trabalhar, a nossa tropa quer, ainda que precise trocar tiro, ainda que precise colocar a sua própria vida em risco, se for para matar lideranças do crime organizado, eu sei que a nossa tropa está aí, porque eu escuto dela, ela está disposta a realizar essas operações. Se um dia eu for governador, sem dúvida nenhuma, ela terá licença para levar essas operações em frente. Então, existe algum interesse de blindagem do governo de São Paulo contra algumas operações? Eu acho que é blindagem, eu acho que é falta de coragem mesmo. Eu acho que é medo do governador de sofrer críticas por parte da imprensa, por parte de ONGs de direitos humanos, por parte de partidos de esquerda. O governador tem muito medo, né, de receber essas críticas, que eu não tenho nenhum receio, eu estou muito acostumado, desde a época do impeachment, quando não tinha mandato, até agora. Eu acho que se existe um consenso até com os meus adversários, é que eu não tenho receio de ingressar em polêmicas, eu não tenho receio de levar rejeição por aquilo que eu acredito, de perder votos, de perder apoio, de ser atacado. O que me importa é, primeiro, transformar o Brasil num país sério, e isso inclui, evidentemente, o estado de São Paulo, e deixar o meu legado histórico, e o legado histórico não se importa com as críticas efêmeras que podem acontecer. Então, existe esse aspecto de divergência e também de valorização, né? Eu acho que precisa ser dito. O governo Tarcísio promoveu uma valorização das carreiras policiais, da Polícia Científica, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que nunca entregou, né? A Fazenda do governo do estado de São Paulo sempre represou recursos para a segurança pública. Então, assim, eu faria um governo muito diferente, apesar de, para um eleitor desavisado, que não acompanha muito política, que não entende muito a diferença entre as direitas, parecer que eu sou muito parecido com o Tarcísio, nós temos divergências fundamentais.